Aqui, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu. Boa noite, tô aqui só aqui para a tela, aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa noite a todo mundo. Por favor. Opa, vem cá. Aqui me ajuda. Por que não tá aparecendo? Ok, Viviane, por favor, você poderia ativar sua câmera também, só para a gente apresentar aqui. Eu vou te apresentar. Claro. Isso. Boa Oi, noite, Viviane. Boa noite. Boa noite. Então, gente, boa noite a todos. Vamos dar início, né? Aqui o pessoal está entrando. Muito boa noite a vocês. Viviane, quero aqui iniciar falando da satisfação, né, do prazer que é ter ao longo dessa semana, você, ontem foi Bárbara, amanhã é a Carla, nossas ex-alunas, né? Então é um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Vamos aprender aqui com vocês, né? Mas é sempre muito bom, muito prazeroso para nós, professores, podermos acompanhar vocês, estar com vocês aí e ver o tanto que vocês enriquecem, né? O tanto que vocês conseguem construir aí uma carreira muito linda. Né? Então eu vou apresentá-la aqui, depois te dou a oportunidade de falar também, Vivi. Viviane Lima Batista, bióloga, viu? Formada conosco aqui na Faculdade Pitágoras, Campus Guajajaras, formou em 2018, atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em genética pela UFMG, né? E estará conosco aqui hoje, passando um pouco desse conhecimento dela, do que ela tem aí trabalhado, construindo, né? Ela é mestranda desde 2019 e que ela tem trabalhado aí, tá? Então é um prazer, Viviane, mais uma vez, tê-la aqui conosco. Gostaria também já de início, já agradecer, né, aos nossos alunos também que estão conosco aqui hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, viu, gente? E sempre motivem os colegas de vocês a estarem conosco ao longo da, né, agora também amanhã, sempre às 20 horas, tá? Que é sempre um prazer ter vocês vindo a falar, fazer a palestra para a gente e ter os nossos alunos, como eu falei ontem, nós estamos numa semana que é uma semana de esquenta, né? Estamos literalmente aí tendo aí o início de um semestre que Deus nos abençoe, que seja abençoado, tá? Vivi, você até quer falar alguma coisa, algo que é para completar a minha apresentação em relação a você? Eu queria agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar voltando às origens para falar um pouquinho dessa profissão que a gente escolheu. E é isso. Queria agradecer, queria dar boa noite a todos e colocar. Pode colocar? Pode, Viviane. E eu vou fazer o seguinte: eu gostaria de combinar com todos, vou fazer a semelhança do que foi ontem, eu acho que foi legal. Eu, assim que finalizar aqui, né, eu vou tirar minha câmera para deixar toda a atenção destinada a Viviane e ao material dela. Então, Viviane, você fique à vontade. Vou desligar aqui o meu microfone também, só para não ter nenhuma interferência de barulho. E vamos fazer o seguinte: vamos deixar a Viviane apresentar. E posteriormente à apresentação da Viviane, a gente abre a perguntas, tá? Porque eu acho que aí é uma maneira também boa, porque eu acho que facilita a sua apresentação, Viviane, né? E aí depois a gente abre a perguntas.
E sempre chamando a atenção de vocês, gente, depois eu vou falar, porque a participação de vocês também tem a emissão de certificado, tá bom? Então, depois, no finalzinho, eu vou falar com vocês, para vocês, como a gente vai proceder, tá bom? Então, Viviane, pode compartilhar aí conosco os seus slides, tá certo? Um minutinho, deixa eu só Ok, achar. fique à vontade. Queria aqui agradecer a participação de todos e sempre, por favor, motivem os colegas de vocês, para a gente ter sempre o maior número possível aqui de alunos. Vamos ver só. E aí, Viviane, eu estarei aqui a todo momento, tá? Eu vou desligar a câmera e o meu microfone, mas eu estou aqui qualquer coisa que você precisar. E qualquer coisa também que eu perceber, eu peço licença e te falo, tá? Só para a gente ter ali aquela sintonia, tá? Vamos só aqui colocar. Vocês me escutam bem? Sim, Vivi. Tá ok. Só o slide que tá carregando, né? Não tá aparecendo na tela para vocês, não? Para mim, não. Uai, estranho. Para vocês, tá? Tá. Para mim, sim. Sim, quem tá falando é o Red. O Red. Mas é porque a voz tá com a voz do Geraldo? É o Geraldo? Não, é o Red mesmo. Então, tá bom, Red. Seja bem-vindo. Tá com a voz do Geraldo. Obrigado. Para você, então, tá aparecendo, Red? Sim. Um microscópiozinho aí. Tudo. Ah, é? Isso. Ah, então é porque aqui para mim não, mas então, se tá para todos os demais está aparecendo? Deixa eu carregar de novo, então. Não, tá tranquilo, Viviane, não tem problema. Se pro pessoal tá aparecendo, não tem problema nenhum. Ah, não, mas peraí, deixa eu carregar. Às vezes é o jeito que eu carreguei. Deixa eu ver aqui. Tô carregando de novo. Tá, agora no meu celular apareceu, Viviane. E eu peço só o seguinte, que eu falei para o pessoal, qualquer coisa deixar você, né, transcorrer, mas qualquer dificuldade, gente, que eu vou até então observar aqui pelo meu celular. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para poder falar, se não estão ouvindo, ou se porventura não está observando, vendo adequadamente, tá bom? Então, Viviane, fique à vontade, estou aqui. Ah, agora apareceu até para mim. Apareceu? Apareceu, tá bom? Ótimo, então. Boa palestra, Pode Viviane. começar? Pode ficar à vontade. Gente, primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Viviane, eu sou bióloga formada pelo Pitágoras, faço mestrado, estou no finalzinho do mestrado em genética, no programa de pós-graduação de genética pelo UFMG. Atualmente eu trabalho com os temas envolvendo microbiota intestinal e probióticos. Hoje eu trouxe para vocês uma palestra relacionada com o mecanismo de ação dos probióticos em doenças inflamatórias intestinais. Atualmente eu trabalho com a mucosite intestinal, que é uma doença inflamatória recorrente de uma quimioterapia. Só que eu trouxe para vocês outras IBDs mais comuns, saindo um pouco da minha zona de conforto, que são IBDs também, doenças inflamatórias intestinais, que meu grupo de pesquisa trabalha, e estamos desenvolvendo tratamentos para essas patologias. Bom, para introduzir a palestra, deixa eu só passar. Tá. Iria introduzindo para vocês, falando um pouquinho sobre microbiota intestinal. O que é essa microbiota intestinal? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a microbiota intestinal. Ela é extremamente importante, atualmente, existem vários estudos falando dessa microbiota, como ela age no organismo humano, como ela é importante na homeostase do indivíduo e como ela está relacionada com diversos tipos de doença. Bom, ao longo do nosso trato gastrointestinal, a gente tem uma diversidade de micro-organismos de forma heterogênea, que ele constitui desde o estômago até o nosso ânus. Então, a gente tem ali, principalmente na parte do
do ilho e do colo uma quantidade muito grande de micro-organismos. Essa microbiota intestinal, ela reflete, um ecossistema biológico e ela se comunica intensamente com a gente. Então, nós estamos unidos com a nossa microbiota e precisamos dela e ela precisa da gente. As estimativas atuais sugerem que o trato gastrointestinal contém tantas bactérias quanto células que compõem o corpo humano. Então, é muita bactéria. Eles chamam a microbiota intestinal de um órgão. Eles estão até tentando denominar ela agora um órgão metabolizado, um órgão vivo. E o papel da maioria dessas espécies de bactérias ainda não... são tantas espécies que habitam o nosso organismo que eles ainda não compreendem como elas estão associadas à nossa saúde. Bom, a colonização bacteriana, ela se dá ao início desde os primórdios do desenvolvimento embrionário. Ela inicia no útero pelo cordão umbilical, ela continua sendo colonizada pela nutrição materna ou pelo início ali do desenvolvimento da criança, e o parto também é um importante fator para a colonização da microbiota. Essa microbiota inicial do desenvolvimento, do início dos anos da criança, ela participa do desenvolvimento e da maturação do sistema imunológico. Então, ela ali que auxilia a tolerância alimentar, o desenvolvimento do seu sistema imunológico, toda essa parte sistêmica do organismo humano. Bom, uma microbiota saudável, ela tem espécies específicas, filos específicos. É composta de 65% de firmicutes, dos filos de firmicutes, 25% de bacteroides, e as outras 10% diversifica entre actinobactéria, proteobactéria, vírus, fungos, aí entra nessa diversidade. Entre os 20% de bacteroides estão envolvidos na quebra de complexos de polissacarídeos vegetais. Suas atividades metabólicas podem aumentar direta ou indiretamente a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que estimula o crescimento de flora bacteriana benéfica, de indivíduos bacterianos benéficos. A microbiota intestinal e o trato gastrointestinal, eles andam em conjunto. Cerca de 100 trilhões de bactérias que vivem em uma relação simbiótica com o hospedeiro no intestino humano, e eles consideram essas bactérias um órgão metabolicamente ativo. Quando essa flora bacteriana saudável ela é prejudicada, ela entra em disbiose, ela está relacionada com o desenvolvimento de diversas doenças, tanto genéticas, como câncer do colo retal, doenças inflamatórias intestinais, alergia alimentar, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, vários tipos de doenças estão envolvidos com a microbiota intestinal perturbada. Essa perturbação da microbiota intestinal, ela é através de diversos fatores, como os fatores ambientais, a dieta está envolvida, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o uso de drogas, o estresse social, elementos psicológicos, tudo influencia na população bacteriana que habita em você. Uma das consequências da disbiose da microbiota intestinal são as doenças inflamatórias intestinais, que ela é muito predominante na população e elas são muito maléficas devido aos seus efeitos colaterais. Bom, as doenças inflamatórias intestinais é uma inflamação intestinal crônica grave, podendo levar a um comprometimento irreversível da estrutura e função do trato gastrointestinal.
As doenças inflamatórias intestinal é uma doença heterogênea, com uma ampla gama de manifestações fenotípicas, sendo composta por 2 distúrbios diferentes. Pode ser manifestado na colite ulcerativa, que é a mais comum, ou na doença de Crohn. A diferença entre as duas é que a colite ulcerativa, ela pega a parte mais final do colo, ali do intestino grosso. E a doença de Crohn, ela pode pegar tanto a parte distal do ilho, como a distal do ilho, como a metade do colo, o finalzinho do colo. A doença de Crohn, ela afeta mais o intestino, pode afetar tanto o intestino delgado como o intestino grosso, e a colite ulcerativa afeta mais ali o intestino grosso e pega toda a porção distal do colo. Bom, essas doenças, elas possuem sintomas graves, comuns e graves, como diarreia, dor abdominal, fadiga e perda de peso. Essas doenças ainda têm etiologia desconhecida. Essas patogêneses resulta de uma resposta imune anômala contra a microbiota intestinal, que é desencadeada por fatores ambientais em um hospedeiro geneticamente susceptível. A incidência mundial dessa doença está aumentando, ela ainda não tem cura e é considerada, assim, um problema grave de saúde pública, porque essa doença reduz a qualidade de vida do paciente, ela reduz a capacidade dele de ir para o trabalho e aumenta, assim, o número de pacientes com a doença e o número de pessoas incapacitadas na população. Entre essas doenças, a gente tem a colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória idiopática, que afeta toda a seção do colo. Ela é causada por uma inflamação contínua na mucosa superficial, que estende desde o reto até o colo mais proximal. Ela é comumente caracterizada por diarreia sanguinolenta, dor abdominal, com taxas variáveis de recidiva e remissão. A colite, ela debilita muito o paciente. Eu já conheci pacientes com colite. Ela é uma doença muito ingrata, sabe? Além da gravidade da colite, os pacientes com colite, eles apresentam maior risco de desenvolver câncer do colo retal. A estimativa do paciente com colite ter essa doença é muito grande. A gente também tem a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca até o ânus, sendo a doença definida como inflamação transmutal. Quando eu falo de uma inflamação transmutal, significa que ela pode extravasar o epitélio intestinal. Inflamação transmutal com complicações, como estenose, abscessos e fístula com episódios recorrentes remitentes. Esse é o intestino com uma doença de Crohn. A gente tem úlcera, sabe? O intestino fica bem debilitado e bem visível a microscópio óptico. As estratégias de tratamento das doenças inflamatórias intestinais, atualmente, os tratamentos atuais para essa condição resultam em efeitos colaterais em uma proporção significativa de paciente. Então, às vezes, vai tratar o paciente, ele tem mais efeitos colaterais do que benefícios para esse tratamento. E uma das procuras atuais são tratamentos alternativos, né? Que não desgasta tanto o paciente e não seja um químico muito forte. Os tratamentos se baseiam em induzir a remissão e manter a remissão. Então, eles tentam controlar esses dois processos. A remissão é induzida, aí eles tentam manter o máximo possível para o paciente não venha desenvolver um novo episódio. A microbiota intestinal, ela está intimamente associada com essas doenças inflamatórias intestinais. A gente viu que um paciente com doenças inflamatórias intestinais, ele tem uma queda de Bacteroidetes e Firmicutes, dessa população bacteriana, que está muito em alta em pacientes saudáveis, e eles têm uma queda de Bifidobactéria
e Fecalibacterium, que são duas bactérias que têm potencial anti-inflamatório. Age como anti-inflamatório na microbiota intestinal. Então, essas populações em decréscimo, essas populações em queda, favorece a colonização de bactérias patogênicas. E esse é o perfil que a gente vê em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Tem uma queda de bactérias benéficas e um aumento de bactérias patogênicas. As doenças inflamatórias intestinais, ela está intimamente associada com alterações na microbiota, porém os pesquisadores ainda não sabem se isso é uma causa ou uma consequência. Se a microbiota intestinal alterada causa a colite ulcerativa ou a colite ulcerativa altera a microbiota intestinal. Então, as pesquisas são voltadas para isso, para entender esse perfil do paciente e tentar achar uma alternativa viável que melhora a qualidade de vida dele. Entre essas alternativas, a gente tem os probióticos. Os probióticos são as bactérias do Yakult, do iogurte, que a gente toma frequentemente. Eles são denominados micro-organismos vivos, que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem a saúde para o hospedeiro. Os probióticos, eles são capazes de fazer a manutenção e restaurar a homeostase da microbiota intestinal. E é extremamente importante isso em um paciente com doença inflamatória intestinal. Ele tem a homeostase desequilibrada, então ele precisa de alguma coisa para aumentar essa homeostase e tentar reverter o quadro. Além disso, os probióticos conseguem estimular a imunidade inata e adaptativa do hospedeiro e eles também produzem metabólitos que auxiliam no tratamento e prevenção de infecções gastrointestinais e autoimunes. Mas e aí, como é que os probióticos fazem isso? Probióticos são bactérias. A maioria dos probióticos são bactérias do gênero Lactobacillus. São bactérias gram-positivas, não são visuais a olho nu, e elas conseguem atuar de forma extremamente importante no intestino do ser humano. Os probióticos, eles agem através do aprimoramento da barreira epitelial. Eles ficam colonizados ali na barreira epitelial e começam a estimular um tanto de atividade no intestino para evitar a entrada de patógenos. Os probióticos estimulam a produção de mucinas, que são proteínas responsáveis pelo muco intestinal. Essas mucinas, elas aderem na parede intestinal e inibem a entrada de micro-organismos patógenos. Além do mais, os probióticos também conseguem inibir a adesão de patógenos, ou por secretar substâncias antimicrobianas, eles secretam bacteriocinas. Essas bacteriocinas, elas entram no patógeno e matam o patógeno dentro da microbiota intestinal. Ou então, os probióticos, eles ficam em maior quantidade na microbiota, aí eles começam a competir com os patógenos para o ambiente e por nutrição. E como eles estão em maior quantidade, eles ganham e os patógenos eliminam os organismos patógenos. Os probióticos também conseguem modular o sistema imune. Através de todo esse mecanismo, ele consegue estimular a produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias, células dendríticas. Então, elas, além do mais, o seu sistema imune fica mais forte para combater essas doenças inflamatórias intestinais. Bom, porém, os probióticos, eles são muito bons, eles são muito estudados, só que a clínica médica ainda não tem um receio de usar os probióticos. Por quê? Porque já aconteceu o caso de fazer teste com probiótico em humanos. Um indivíduo, esse artigo aí que eu peguei como exemplo, nesse artigo o indivíduo ele tinha pancreatite. A pancreatite dele estava num estágio tão avançado que ele já tinha um sistema comprometido, sabe?
Então, alguns casos, quando o indivíduo é imunocomprometido, o probiótico pode sair de uma condição benéfica e partir para uma condição maléfica, se tornar um organismo maléfico para o indivíduo e causar a morte do hospedeiro. Ou acontecer alguma translocação e causar a morte do hospedeiro. Então, a clínica médica ela é muito receosa para usar os probióticos em questões. Só que as pesquisas atuais, tipo assim, os cientistas não ficaram satisfeitos. Tipo assim, eles queriam contornar essa resistência da clínica médica e começaram a fazer testes. E a gente descobriu que os probióticos, eles são definidos como organismos vivos. Porém, quando se mata um probiótico, supondo, eu estou trabalhando com lactobacilos, ele é super benéfico para uma inflamação intestinal. Se eu matar ele por calor, seja por que for, e testar a viabilidade, tipo assim, mata o micro-organismo e ver se ele ainda tem um efeito anti-inflamatório intestinal. E eles estão descobrindo isso, que o micro-organismo, mesmo morto, ele tem as mesmas atividades anti-inflamatórias do que ele vivo. E outra coisa também, as partes dele, tipo carboidratos, proteínas que esse probiótico secreta, também exerce atividade anti-inflamatória. E é muito mais benéfico para o indivíduo a administração de um micro-organismo inativado, que vai exercer um efeito anti-inflamatório muito mais da mesma forma que um micro-organismo vivo, mas não tem risco para a saúde. Os micro-organismos inativados, hoje em dia, são chamados de paraprobióticos, e essas partes deles secretadas, seja metabólitos, seja componentes celulares da membrana, são chamados de pós-bióticos. Essa imagem ilustra essa primeira imagem aqui é a ação dos probióticos. Eles têm efeitos muito benéficos, eles ativam a produção de muco, incentiva o sistema imune, atua na competição de patógenos, e os paraprobióticos conseguiram conseguiram ter o mesmo efeito, um pouco menor do que os probióticos, mas também quando se mata alguns micro-organismos, eles também têm efeito anti-inflamatório na célula. Meu trabalho atual de mestrado é isso, eu peguei uma cepa probiótica, eu matei ela pelo calor, e eu testei se ela tinha efeito anti-inflamatório na mucosite intestinal, né? Que é uma condição também anti-inflamatória, e eu usei a bactéria viva, e usei o sobrenadante dela, que eram produtos secretados. A bactéria inativada, eu matei ela pelo calor. Eu expus ela a 121 graus e dei para o camundongo e desafiei o camundongo com a doença. Meus resultados mostraram que a bactéria inativada tem alguns efeitos, ela consegue ter alguns efeitos probióticos igual à bactéria viva. E é isso é muito interessante para a indústria. E o uso de probióticos e os paraprobióticos, na modulação do intestino de um paciente com doença inflamatória intestinal, está sendo muito investigado, é muito interessante. Esses probióticos ainda não foram para a clínica médica, porque eles ainda não sabem, ainda falta muito entender o mecanismo de ação para chegar a ser um produto para usar no paciente com colite, um paciente de doença de Crohn, mas são coisas que já está sendo muito estudado e mais para frente são alternativas terapêuticas para essas doenças inflamatórias. E é isso, gente. Minha apresentação foi curtinha. Isso, Viviane. Não foi curtinha, mas foi muito, muito boa, muito produtiva. É muito interessante, né, esse assunto. Eu sempre acho até que uma outra ocasião também comentei, porque além de tudo, né, eu ali dentro do ambiente ali da faculdade convivo muito com o pessoal também da nutrição, né, colegas dentro da nutrição, e uma vez a gente estava discutindo justamente o uso dos probióticos, enfim, todo
todo esse caminho, né, que já construiu e muito que provavelmente ainda vai se tecer aí à frente. E elas falavam justamente isso, que os probióticos ainda seriam muito mais utilizados, né? Que de uma maneira geral, todo esse mecanismo do qual ele possa contribuir para a nossa, né, para a manutenção da nossa saúde, ainda ia ser muito mais explorado. Ou seja, isso também está sendo ventilado em outros aspectos, né? Não só dentro do campo da biologia, do estudo, ensino e pesquisa, como também até desse ponto de vista nutricional, utilizar e incentivar mais a população ali dentro de um processo, né? Mas de esclarecer e ter isso mais ali no dia a dia. Então, acho isso daí muito importante da gente ficar atenado, né? Chama muita atenção aí dos nossos alunos em relação a isso, para a gente perceber como que e atualizar, né? Em relação ao cenário, que é uma realidade, é um presente, mas que ainda com certeza vai se ampliar muito mais, né? Gostaria de deixar aqui à vontade, saber se alguém tem uma pergunta. Podem fazer, viu, gente? Podem ficar à vontade, aproveitar. Se quiserem abrir a câmera, ou se quiserem apenas fazer a pergunta pelo, né? Só a pergunta mesmo pelo áudio, não tem problema nenhum, porque é um problema, sabe, Viviane? Falar em abrir a câmera aqui é quase que pedir para o pessoal fugir. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade. Podem só fazer a pergunta também, sem problema nenhum, tá bom? Alguém quer participar, quer fazer algum comentário, pergunta? Podem ficar à vontade. Eu quero, Lu. Que ótimo, Júlia! Eu vi que você está aí. Aliás, estou vendo aqui todos. Que coisa boa. Fique à vontade, Júlia. Então, ela comentou a respeito da doença de Crohn. Eu gostaria de saber se esses probióticos também podem ser benéficos para quem tem a doença de Crohn, ou também pode ser que altere para a pessoa e a pessoa pode piorar. Então, Júlia, as doenças inflamatórias intestinais, as pesquisas também tentam usar os probióticos para a doença de Crohn, mas os pesquisadores falam que a doença de Crohn ela é um pouco mais difícil de se contornar com questões de probióticos do que a colite ulcerativa. A doença de Crohn também, na literatura, pode estar relacionada com a alteração da microbiota intestinal, mas igual eu te falei, às vezes um indivíduo imunocomprometido, ao administrar um probiótico nele, pode ser que esse probiótico vire maléfico, sabe? Para ele, tipo assim, qualquer indivíduo imunocomprometido, pode ser que uma bactéria benéfica vire um caso de sepsis, por exemplo. Mas também está relacionado os probióticos com a doença de Crohn e com a colite. Ah, sim. Obrigada. Mais alguém? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Comentário? Eu tenho uma pergunta também. Pode, por favor, Luana. Fique à vontade. Esses Yakults e iogurtes que a gente compra, né, industrializado, que eles falam que vem com lactobacilos vivos e tudo mais, a quantidade que vem nesses produtos é adequada para poder manter a flora da gente nos níveis adequados para o organismo, ou é só propaganda mesmo? Não, sim. Se você tomar um Yakult todo dia, né? Tipo assim, se você tomar um Yakult uma vez no mês, uma vez de um ano, ele não vai surgir efeito, não. Mas se você tomar esse micro-organismo vivo, você tem que conferir na embalagem se realmente é um micro-organismos vivos, porque tem embalagem que fala assim, micro-organismos vivos. Tipo assim, tem que falar o nome da espécie que tá vindo, né? De lactobacilos. Normalmente é uma espécie de lactobacilos. Aí, se você tomar todo dia, você vai sentir seu organismo melhor, seu intestino melhor. Tanto que alguns médicos recomendam os lactobacilos para regular seu trânsito intestinal. Entendi.
Tá, Joia? Só, Obrigada. só um complemento aqui, viu, Luana? Perdão, Viviane, mas é porque a gente tem uma disciplina, até no nosso curso não, que o professor ele fez busca de lactobacilos em diferentes marcas. E diga-se de passagem, é porque isso é na sala dos professores a gente conversa demais, né? Diga-se de passagem, ele não achou, ele estava indignado porque ele não achava lactobacilos conforme o prometido em todas as marcas. É verdade, não? Não é, Viviane? E principalmente um detalhe, isso se repetiu. Então, assim, não foi uma casualidade, né? Foi uma situação específica que ele trabalhou e ele chegou na sala dos professores assim meio que indignado como que isso se repetia, ou seja, dava maior confiabilidade a esse achado dele, né, que não era de um único semestre, eram repetições, e que aqui a gente não vai fazer propaganda, mas que tem uma diferença aí, né, Viviane? Isso existe sim, então dá uma olhadinha bem no rótulo, vê bem direitinho, né, o que eles estão prometendo ali, porque tem suas variações. Tem uns Yakult que tá escrito assim, micro-organismos vivos. Eu te garanto que se a gente pegar ele, plaquear numa placa, não vai crescer nada. Tipo assim, é só ilusão. Eles enganam muito mesmo. Coisas, né? Então é importante a gente ter esse cuidado mesmo, tá? Mais alguém, gente? Pergunta, tô vendo aqui. Eu vejo o nome de vocês aqui, dá uma saudade de ver o rostinho de vocês. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, Viviane? Não. Eu quero só, então, complementar. Queria te dar os parabéns, viu, Viviane, pela palestra. É sempre um prazer ouvi-la, tá? Como eu falei no início, esse prazer é muito grande nosso, né? Eu, principalmente, leciono ali para vocês, muitas das vezes no iníciozinho do curso, de vez em quando ali adiante, mas nem todos, às vezes, eu tenho oportunidade de ministrar mais no final. Então é um prazer vê-los, né? Posteriormente à faculdade, estar ali, né? Já fazendo mestrado, com projeto de pesquisa, resultados próprios, né? E o que eu chamei a atenção ontem, repito aqui hoje, gente, que quando a gente pensou nesse ciclo de palestras, uma coisa que a gente pensou muito também é o seguinte: não só pelas informações científicas e teóricas que os nossos ex-alunos viriam a acrescentar a nós, mas também todo esse retrospecto, né, de trabalho, de realmente vida pós faculdade, né, do tanto que eles estão caminhando. Então, isso nos enche de orgulho e com certeza dá um incentivo muito grande. Mostra para vocês, né, gente, porque quando a gente está na faculdade, a gente acha que é tudo tão difícil, né? Que as coisas não são fáceis mesmo, não, né, Viviane? Que a gente falando assim, de forma alguma. Mas como que é capaz, como que é possível, né? E como que os nossos ex-alunos conseguem alcançar aí voos bonitos fora da instituição, na UFMG, a gente já tem aluno que já no doutorado, defendendo doutorado, então isso também é muito importante, tá? Gostaria de falar uma coisinha também, gente, a vocês. Eu tirei aqui, consigo fazer a gestão da lista de presença. Só que, na grande maioria, e eu nem sei, porque ontem não apareceu sempre o nome completo. Eu gostaria de pedir a vocês, todos vocês que estão aqui, me mandem um e-mail com o seu nome completo e com a data de hoje, né, 19/8, já que nós teremos mais palestras, para que eu possa providenciar o certificado, tá? E aí, se vocês me mandarem pelo e-mail de vocês, depois até facilita o envio também do certificado. Então, me coloquem, por gentileza, seu nome completo e me encaminhe pelo e-mail, porque eu vou providenciar o certificado e encaminho a vocês, porque isso conta, né, como horas complementares
E reforçando a vocês, amanhã às 20 horas nós teremos a palestra da Carla, né? Carla que está até conosco aqui, Carla Elizabeth, estará conosco amanhã às 20 horas, então chamo a todos vocês a participarem amanhã também e chame os colegas de vocês, tá? Falem em emissão de certificado, que isso é muito importante, e a gente vai fortificando para que a gente possa construir isso mais vezes e também com a participação de vocês, tá? No mais, Viviane, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado, Lu. Ô, Viviane, Lu, pelo convite. eu que agradeço mais uma vez, tá? Ô, Lu, deu a impressão que você queria falar alguma coisa, Luciana? Ou foi impressão minha? Se for, fica à vontade. Não, queria me despedir. Tudo bem, né, Lu? Nós já nos falamos hoje mais cedo. Lu, já sim. Eu sinto muita saudade das suas aulas. Você sabe que você é minha professora preferida. Oi, eu sei que todo mundo vai falar, é a Luciana, mas eu sinto muita saudade. Eu adoro quando eu estou tendo aula com você. Obrigada, viu, Lu? Obrigada pelas palestras. Nós estávamos precisando, você sabe, até a conversa que nós tivemos mais cedo hoje no grupo de líderes, né? E vocês, como sempre, aí nos ajudando, levantando a biologia. Obrigada, Lu. Que isso, Lu, eu que agradeço, viu? É sempre um prazer e é aquilo que a gente sempre fala, a gente ama biologia, né? Eu tenho certeza que todos nós, é uma característica, acho que do biólogo, ninguém faz biologia por fazer, a gente faz porque a gente ama, né? Viviane, eu e todos vocês que estão aqui, tenho certeza que todos os colegas de vocês. Então, a gente ama o que a gente faz, tá? E estamos juntos nessa. Agora, a gente também precisa de fortificar a participação, estarmos juntos, tá? Eu conto muito com vocês, gente. Viu? Ei, Carla! Diga, Carla! Tô aqui caladinha, mas resolvi falar. Carlinha. Ei, Vivi, tá bom? Gente, a Carla é a nossa palestrante de amanhã, tá bom? Ela é mestranda da biologia celular. Isso. Então, pode falar, Carla, é um prazer. Ô, Vivi, parabéns pela sua palestra, parabéns mesmo, seu trabalho é muito legal e é sempre bom a gente saber dessas novidades que fazem parte do nosso dia a dia, mas que a gente não sabe dessas coisas, né, desses probióticos e tudo. Muito legal mesmo, parabéns, gostei demais. Obrigado, Carlinha. Amanhã eu vou te ver também. Ah, bom mesmo. Isso, Carla, chama todo mundo para participar amanhã também, viu, Carla? Isso, pessoal, vocês apareçam aqui amanhã de novo, tá bom? Espero todos aqui amanhã. Isso a gente se apoia, isso é muito importante, né? Porque amanhã serão vocês, gente, que eu vou ali, né? Fazer que nem eu fiz com a Viviane. Viviane, por favor, né? Venha falar aqui para nós, para os nossos alunos, o que você está fazendo, projeto de pesquisa, né? Então, é sempre muito bom poder contar com vocês, tá? No mais, ninguém... E é sempre bom para nós também, né? Porque a gente divulga a ciência dessa forma. Né? No momento que a ciência está tão renegada a segundo plano, a gente divulga a ciência, né? Sim, divulga a ciência. E incentiva os outros a fazerem ciência também. E a respeitar a nossa profissão, né? Que é uma profissão linda. Verdade. É uma profissão da vida. Estamos em todos os campos. Linda e tão ampla, né? Um campo de trabalho tão amplo. Exatamente. É isso que a gente está fazendo e que a gente está procurando. Se a gente observar, né? O biólogo ele está inserido aos campos da saúde, a questão ambiental, ciência e pesquisa em todos os âmbitos, né? A flora, a fauna, enfim. O biólogo, ele está em todos os campos. O falou em vida, nós estamos ali, né? Então, a gente tem que divulgar, a gente tem que valorizar a nossa profissão, isso é muito importante. E a gente conta com vocês, né? Que isso é muito importante. A gente tem que amar e mostrar que a gente ama a nossa profissão. Mais alguém? O meu povo é muito caladinho, gente. Ai... Mas eu queria muito agradecer, mas então, fechando, Viviane, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por poder contar com você aqui. Estarei amanhã te enviando
aqui a sua palestra, o certificado também, tá? Os palestrantes todos também têm certificado. Aos meus alunos, que estou com saudade de vocês, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Conto com vocês amanhã. Motivem seus colegas ali no grupo de WhatsApp. Falam que para participar, tá? E aí a gente possa, em conjunto, construir novos momentos. Inclusive aí, às vezes vocês têm contato, Viviane, contato também, né? Ex-alunos que estão produzindo, enfim, para a gente poder movimentar e fazer do nosso curso cada vez um momento de maior divulgação. Tá bom? Muito obrigada a você, Viviane. Muito obrigada a todos vocês, alunos. Um grande beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite e conto com vocês amanhã, tá? Juntamente com Carla, para amanhã poder falar para a gente sobre Camundongos Humanizados, uma nova plataforma de estudo. Tenho certeza que vai ser muito legal também. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Viviane. Tchau. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Obrigada para você também. Boa noite. E uma coisa, não esqueça de me mandar um e-mail. É luciene@pitagoras.com.br, tá bom? Beijo. Obrigada, Viviane.